O Santos finalizou sua preparação para o jogo contra o Bahia. Vamos jogar na Vila Belmiro pela segunda rodada do Brasileiro amanhã, no belíssimo horário das 20h30. Um horário maravilhoso para quem gosta de futebol. Se o domingo já não é depressivo o suficiente, o Santos pode torná-lo ainda mais depressivo. Esperamos que não. Há uma empolgação para que o Santos consiga fazer uma boa partida, ou pelo menos uma expectativa, depois de mais uma semana de treinos, erros analisados pela comissão técnica, mudanças no time. Eu espero realmente que o Santos faça um jogo melhor do que fez no segundo tempo lá em São Januário. Vou trazer aqui quais são as mudanças que o Caixinha está propondo para o jogo de amanhã e questionar também um pouquinho se não poderia ousar um pouco mais ou testar um esquema um pouco diferente. Tem uma sugestão aqui, quero dividir ela com vocês, mas antes vou pedir para você deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no canal. Deixa um like aí que me ajuda muito. Fazendo aquele velho combinado, se você não quer se inscrever no canal, não tem problema. Pelo menos deixa o like. O like espalha o vídeo e eu consigo chegar em mais pessoas e quem sabe essas pessoas novas se inscrevam no canal. Beleza? Bom, para ser justo, no ano passado a gente cobrou muito que o Carille tivesse outros esquemas táticos que não fossem o 4-3-3 eterno durante a Série B. E parece que a palavra eterno se é bem utilizada nesse caso, porque de fato os últimos treinadores do Santos se recusam a jogar de qualquer outra maneira que não seja nessa bendita formação. Você pode escolher a maneira como você quiser enxergar esse 4-3-3. Se na fase defensiva ele atua de uma maneira e na fase ofensiva ele atua de outra, mas no fim das contas, a formação que sai na TV é o 4-3-3. 2 pontas abertos com um atacante de referência e 3 jogadores no meio de campo. É óbvio que tem mudanças durante o jogo, mas eu não vejo mudanças estruturais acontecendo. E esse é um ponto que eu vou começar a cobrar o Caixinha. O Caixinha, para mim, já caiu, tá? Só para deixar claro, a confiança no trabalho dele deixou de existir desde a derrota para o Vasco, da maneira como ela aconteceu. Tem aí notícia falando que o Santos tentou já falar com o Renato Gaúcho antes dele fechar com o Fluminense, pedindo para ele esperar até domingo, porque domingo podia ter novidade. Para mim, assim, já deu o que tinha que dar. Eu acho que ele não consegue ir além desse teto que ele conseguiu nesse momento, e nem é um teto tão alto. Fiz um vídeo aqui no canal sobre as três sombras que hoje tem o Caixinha. O Tite, o Sampaoli e o Dorival. Explico um pouquinho da minha opinião sobre cada um deles e quem eu acho que deve ser o melhor encaixe com esse atual time do Santos. Se você quiser dar uma passadinha lá depois de assistir esse vídeo por aqui. Bom, sem muita enrolação, depois de uma semana, o que o Pedro Caixinha arrumou no time do Santos? Primeiro vamos lembrar, né? Isso aqui foi o que foi a campo em São Januário. Essa foi a formação que o Santos teve, pelo menos inicialmente, no jogo lá da primeira rodada. Nesse jogo, a gente teve vários problemas. Em vermelho, os problemas que nós tivemos. Alguns deles, o Caixinha corrigiu ao trocar jogadores para essa partida. Outros, a gente não tem lá muitas opções. Falando da zaga, o que aconteceu em São Januário foi muito mais um erro individual de leitura de jogadas da dupla de zaga do Gil e do Zé Ivaldo do que propriamente um problema de jogadores que não podem atuar na Série A. Eu ainda acredito que tanto o Gil quanto o Zé Ivaldo podem jogar melhor do que jogaram, podem se posicionar melhor e podem entregar mais. Então eu não acho que aí seja um caso de troca a dupla de zaga e põe o Luan Pérez e põe o Luizão e vamos ver o que acontece. Não é escandaloso tecnicamente, como foi, por exemplo, naquela derrota para o Corinthians, quando o Basso, você via claramente que ele não tinha condições técnicas de continuar sendo titular na posição, e por isso a troca. O caso do Sherman é um pouquinho diferente, porque o Sherman não tem reserva. Talvez não esteja no melhor momento na lateral direita o Sherman, mas se você botar o Léo Godoy, com certeza fica pior. Então, na falta de algo melhor, mantemos o Sherman e acreditamos no potencial que ele tem, porque ele é mais jogador que o Léo Godoy, mas tem sofrido bastante na parte defensiva e isso cobrou um preço
no jogo da primeira rodada. No meio-campo, é mais ou menos o caso do Schmidt. Se você trocar o Schmidt pelo Pituca, você muda pouco. Mas aí tem uma esperança, que é o Pituca, quando atuou de 5 lá na era Sampaoli, depois na era Cuca também, o Pituca foi melhor. Ele é um jogador que ele não chega bem ao ataque, não tem perna direita, não tem drible, mas ele tem um bom passe e desarma e tem boa intensidade. Então, se o se o Pituca fizer o básico, eu acho que ele tem ali uma boa possibilidade de entregar mais, sendo esse camisa 5. E na ponta esquerda, o Guilherme foi muito criticado, foi muito mal no jogo. O Soteldo não pôde jogar contra o Vasco, volta agora e deve assumir essa posição na ponta esquerda, já que o 4-3-3 é a formação escolhida pelo Caixinha. Acho pouco provável que o Caixinha insista com o Guilherme, mas é uma possibilidade ainda. Quando eu falo que os times variam nesse 4-3-3 e podem jogar de jeitos diferentes, é disso aqui que eu estou falando. Uma variação que poderia ter nesse meio campo seria o Pituca ficar um pouco mais recuado e dar liberdade para o Bom Tempo subir junto com o Barrial e poder fazer quase que uma dupla de meias. Né? O Bom Tempo é bom jogador e consegue fazer essa variação de perfil defensivo e perfil ofensivo. Então acho que aqui tem um bom caminho para o Santos se criar em cima dessa proposta de um 4-3-3, que varia ali para um 4-1-4-1, mais ou menos assim, e que poderia dar algum resultado, né? Acho que esse vai ser um encaixe que a gente vai ver muito quando o Santos estiver subindo para pressionar o Bahia, e eu espero que essa pressão aconteça. Eu vejo muito como essa sendo a postura e a disposição dos jogadores do Santos em campo. Agora, eu ainda acho que poderia acontecer mais mudanças. Eu ainda acredito que o Santos poderia variar mais. E eu trago aqui uma opção que eu, humildemente, nos meus longos anos de treinador de futebol, que acumulados aí em todas as minhas passagens somam zero, eu acho que o Santos poderia sim fazer algo diferente. Baseado nesse time que a gente estaria montando aqui, e lembrando do que eu falei, tem posições nesse time que a gente não tem reserva e não temos, às vezes, um titular tão consistente. Nesse caso, eu abriria a mão do 4-3-3 e iria para uma formação com 3 zagueiros. O lance dessa formação com 3 zagueiros, além de, óbvia, a entrada do Luan Pérez, ela tem uma mudança de posicionamento do Gabriel Bom Tempo. Eu jogaria o Gabriel mais para lateral, atuando mais como um ala, e aí o ponto é, o Escobar não é um lateral que sobe muito no ataque. Então, é possível imaginar que ele, Pituca e o Bom Tempo consigam fazer uma trinca no meio-campo que deem alguma saída de bola para o Santos pelos lados, mas ao mesmo tempo, no momento defensivo, eles também poderiam fazer uma boa composição. E na frente, você daria mais liberdade para o Roleiser, para o Barrial, para o Soteldo, para alimentar o Tiquinho, que poderia sair um pouco mais da área também e fazer algumas associações. Essa aqui seria a minha ideia. E aí, o que eu falo quando existe momento defensivo e momento ofensivo? Na defesa, o Santos poderia atuar recuando muito o time e se jogando até com 7 jogadores na defesa, deixando o Soteldo e Roleiser abertos e prontos para puxar um contra-ataque. Nesse modelo aqui, tanto o Escobar quanto o Bom Tempo, eles recuam um pouco mais, fazendo um papel de lateral, e o Barrial também comporia um pouco o meio de campo, para que o meio ficasse um pouco mais congestionado. Dessa forma, você cria ali um volume nesse espaço do campo que ajudaria o Santos a sofrer menos, tanto nas subidas dos laterais para cruzamento na área, como também nas jogadas de velocidade pelo meio, que em algum momento podem expor a defesa do Santos, que não é tão veloz. Então, acho que nesse jeito aqui o Santos se comportaria bem na defesa. E quando fosse ao ataque, você também poderia usufruir desses jogadores lado a lado. E o que eu quero dizer com isso é, você poderia ter o Pituca avançando um pouco mais, porque a zaga sairia, obviamente, um pouco mais, com o Escobar e com o Gabriel Bom Tempo dando essas opções de associação pelos lados do campo. Nesse caso, você vai ter que necessariamente afundar um pouco mais o Roleiser e o Soteldo para que eles possam fazer algumas jogadas também de linha de fundo, porque você não vai ter tanta
ultrapassagem do Bom Tempo e do Escobar, que não tem esse perfil, mas seria uma possibilidade real do Santos jogar dessa maneira. Teria ali consistência na defesa e teria um bom volume de jogadores indo ao ataque, jogadores que conseguem ter um certo poder de decisão. O Barrial foi muito bem atuando como meia, tanto centralizado como caindo um pouco mais pela esquerda, e o Pituca, apesar de não ser a principal característica dele, poderia jogar ali e tentar um chute de média distância, mas minimamente ele seria uma válvula de associação entre o Bom Tempo e o Roleiser no ataque. O Tiquinho tem uma característica de sair mais da área, poderia também atuar muito bem nesse perfil. Aqui seria, né, a formação que aparece na Globo, né, desse 3-5-3-4-3, mais ou menos, que eu estaria formando aqui. Mas até essa formação com 3 zagueiros, ela pode dar para o Santos uma possibilidade que eu nunca vi nesses últimos tempos, que é o Santos jogar realmente com 2 atacantes e não pontas que vão para o meio, né? O Santos poderia ter essa formação se, por exemplo, quisesse usar o Guilherme. E assim, eu sei que tá todo mundo com birra do Guilherme e não quer ver o Guilherme pintado de ouro, mas eu realmente acho que o Guilherme tem muito mais um perfil para jogar de atacante do que de ponta. Porque ele, primeiro, chuta bem no gol, e ele gosta de chutar no gol, e ele mais próximo do gol poderia gerar um perigo maior. O ponto aqui é aquela jogadinha que ele fica sambando na frente do cara para tentar um cruzamento, que muitas vezes não vira nada, ele vai matar um pouco, mas ele vai fazer uma jogada de drible para finalizar, o que eu não acho de todo ruim. E claro, uma outra possibilidade muito óbvia é você trocar o Guilherme e jogar com 2 atacantes de ofício realmente, que seria o David Washington e seria o Tiquinho. Nessa formação, você continua tendo aquela consistência defensiva que eu mostrei agora há pouco, e você teria Soteldo e Roleiser não atuando como pontas e sim como meias. Teria qualidade de criação nesse meio campo e 2 atacantes com boa mobilidade e que sabem jogar fora da área. Acho que poderia ser um caminho que poderia ser explorado e que até agora eu não vi acontecer. O Santos teve muito tempo para treinar esse tipo de variação. De verdade, eu não vi isso acontecer. Do que eu li da cobertura dos treinamentos do Santos, não pareceu ser algo factível nesse momento. Mas é uma possibilidade. Gostaria de ver isso acontecendo. Acho que é uma formação que teria um encaixe interessante usando boa peça, as boas peças que o Santos tem nesse elenco. Para momento, eu não considerei o Neymar nisso aí, mas nessa de ter um jogador mais avançado, ter um cara ali para finalização mais próxima do gol, um segundo atacante, o Neymar poderia estar encaixado também nesse esquema, e é claro, isso aí muda o potencial ofensivo desse time drasticamente. Beleza? Me diz nos comentários se faz algum sentido o que eu acabei de mostrar, se você faria algo parecido, se você faria algo totalmente diferente. Vamos discutir aqui nos comentários. Vou te pedir de novo, se ainda não deixou o like, deixa agora, me ajuda, se inscreve no canal. Eu tô de volta amanhã no pré-jogo de Santos e Bahia. Vou trazer as escalações dos 2 times, o que o Bahia pode ter de fragilidades aí. E claro, vamos fazer aquela simulação do jogo e ver o que sai dessa vez. Na primeira vez não foi tão bom e no campo também não foi. Vamos ver se dessa vez a gente sai com uma vantagem melhor. Beleza? Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.